Pessoal, é o seguinte, confesso que eu estava um pouco ansioso para esse momento aqui. Se eu estava ansioso, eu imagino o torcedor do Barcelona. Falar uma frase que eu já estou para falar há algum tempo. Sejam muito bem-vindos ao novo Camp Nou. Cara, primeiro de tudo, um privilégio estar aqui. Eu sei que muito torcedor do Barça espalhado pelo mundo, especialmente no Brasil, gostaria de estar aqui. Mas é um momento histórico e eu me sinto lisonjeado de poder fazer parte disso. Eu nunca tinha feito uma cobertura no Camp Nou. Já tinha vindo aqui em 2012 visitar, já tinha estado aqui recentemente para trabalhar, né, cobrindo o treino aberto do Barça, mas com torcida, com jogo rolando, é especial, é diferente. E olha, nem o melhor roteirista, no melhor roteiro escrito, poderia ter feito algo tão especial como nessa noite aqui de sábado em Barcelona. 4-0 para cima do Atlético de Bilbao, numa noite em que a torcida se conectou bastante com o estádio, matou as saudades um pouco, e com a equipe. E uma atuação bem sólida do time do Hans Flick, ofensivamente e defensivamente. Então, foi sim um dia perfeito. Começar falando sobre o estádio, para quem tem dúvida ainda do que está rolando. O Barcelona conseguiu finalmente a licença 1B, que viabiliza a presença de 45 mil torcedores no estádio. Algo que já aconteceu aqui nesta noite e que vai continuar acontecendo a partir de agora. Então o Barcelona não joga mais em Montjuïc, vai jogar sempre no Camp Nou. O que o Barcelona quer? Até o final deste ano de 2026, conseguir a licença 1C. E para isso, está trabalhando nos bastidores, está trabalhando também na organização, está trabalhando na estrutura. E com essa licença 1C, vai liberar a outra arquibancada atrás do gol. Para vocês terem uma ideia, as arquibancadas laterais e uma arquibancada atrás do gol estavam aptas, estavam com os torcedores. Agora vai liberar a outra arquibancada e vai liberar o acesso de 60 mil pessoas. Quessadinha, quando o estádio vai estar pronto? Segundo o presidente Laporta disse essa semana, o estádio vai estar pronto no final de 2026. Essa é a expectativa para o Barcelona finalmente ter o seu estádio completo, né? E aí nós estamos falando do anel superior, o que vai dar 105 mil lugares. Para o Barcelona, financeiramente, isso é fundamental, não só pelos bilhetes, pelos camarotes e por tudo que comercializa, mas também pelo match day, tudo que gira em torno. Para vocês terem uma ideia, o bilhete mais barato, o ingresso mais barato para esse jogo estava 199 euros, o mais caro oficial ali do VIP, né, na casa dos 1.000 euros. Então, com esse estádio lotado, realmente é muita grana que o Barcelona coloca no bolso, e nessa recuperação financeira do Barcelona dos últimos anos, esse monstro aqui vai ser fundamental, vai ser fundamental. E foi isso que aconteceu, né? Um dia bonito porque tivemos um espetáculo antes do jogo, tivemos muita gente emocionada nas arquibancadas, os jogadores entrando, enfim, também emocionados, depois do jogo uma queima de fogos, tudo muito pensado e preparado para que o Barcelona voltasse finalmente à sua casa, né? Quem foi o cara responsável pelo primeiro toque na bola, né, o pontapé inicial, foi o primeiro sócio, na verdade o sócio mais antigo do Barcelona ainda vivo, né? Acho que é o sócio número 6 do Barça, e também foi um momento bonito. O estádio está lindo, todo reformado, ainda há coisas a se fazer, ainda há alguns probleminhas a se ajustar, especialmente nas entradas aqui e tal, mas foi bonito ver como o Barcelona já pode contar com o seu colosso, né? 900 dias depois. O Barcelona jogou aqui em março de 2023. Ganhou do Mallorca na ocasião por 3-0. Agora volta a jogar. E volta neste 4-0. Vamos falar do jogo um pouquinho. Cara, é o seguinte. Deixa o pessoal ir embora aí. Tem muita gente ainda embora, deixando o estádio. Como eu falei, era importante vencer, e vencer de uma forma sólida, e vencer também poupando um pouco os jogadores, porque nesse momento, em termos de lesões, em termos de condições físicas, o Barcelona precisa se poupar em algumas partidas. Então precisa fazer gols, resolver logo
os seus jogos para conseguir fazer isso contra adversários não tão fortes assim. O Atlético de Bilbao não vem tão bem assim nessa temporada, a exemplo do que fez na temporada passada. É um time que marca poucos gols, é um time que agride pouco e dá muitos espaços, e o Barcelona soube aproveitar isso. Há 10 jogos consecutivos antes desse, o Barcelona vinha sofrendo gols, ou em derrotas, ou em empates, enfim, mesmo em vitórias, o Barcelona vinha sofrendo gols. Volta a fazer uma partida sem sofrer gols e, curiosamente, com o retorno de Juan Garcia. Como joga esse goleiro, hein? Ele é muito esperto, ele consegue ajudar bastante a proteger também a linha alta, porque ele sai do gol e dá o bote em momentos corretos, e ainda fez uma defesaça no segundo tempo, que mostra que o Barcelona com o Juan Garcia ganha muito. O Szczęsny não é mau goleiro e quebra um galho, mas um time que quer ser campeão daquilo que o Barcelona quer ser não pode ter um quebra-galho, e a volta do Juan Garcia é importante nesse sentido, né? O time jogou com algumas peças modificadas. O Juan Garcia foi o goleiro, né? Na lateral direita tinha o Koundé, aí a gente tinha a dupla de zaga com Pau Cubarsí e Gerard Martín, essa foi a novidade, e o Baldé na lateral esquerda. Meio campo com Eric Garcia, que é um cara polivalente, pode fazer a função de primeiro volante, o Fermín López, o Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres pela esquerda e o Lewandowski lá na frente, né? E aí, só porque eu falei do Gerard Martín, falar um pouquinho sobre o posicionamento dele, que eu gostei bastante. Eu acho que o Barcelona encontra aí uma solução para poder jogar na zaga em alguns momentos, né? Ele como lateral é um cara que tem mais velocidade normalmente do que um zagueiro, e hoje foi muito bem na leitura dos espaços, combinou muito bem com o Cubarsí, conseguiu ganhar também alguns duelos um contra um, enfim, foi muito bem o Gerard Martín como zagueiro. Depois, no segundo tempo, passou para a lateral, né, porque o Baldé tomou uma porrada na cabeça. Não sei se tá tudo bem com ele para o jogo contra o Chelsea, eu acho que sim, acho que foi uma coisa bem pontual. Mas no final das contas, o Ronald Araújo entrou e completou também muito bem ali o sistema defensivo. O Eric Garcia jogando de primeiro volante, eu senti também que dá uma segurança maior para o sistema defensivo. É óbvio que quando o Pedro voltar, quando todo mundo estiver bem, muito provavelmente ele não será titular, mas a dinâmica defensiva hoje funcionou bem. O Barcelona não sofreu muito. E no primeiro tempo poderia ter aproveitado melhor algumas chances. Faltou ali um capricho a mais no último terço de campo, no último passe, na finalização, e acabou demorando para fazer o placar um pouquinho mais elástico, né? O primeiro gol sai muito rápido, logo nos primeiros minutos, com o Lewandowski roubando uma bola de forma muito rápida, muito esperta, né? Aliás, ele estava muito na pegada de ser o primeiro cara a fazer, senti isso, né? De ser o primeiro cara a marcar nesse novo Spotify Camp Nou. Marcou, né? Mais um gol do Lewandowski, 8 gols em 13 partidas nessa temporada, um cara que teve as lesões que teve no início da temporada, então ainda está retornando, e abriu logo o placar, o que deu uma tranquilidade ao Barcelona e colocou o Atlético de Bilbao já em dificuldade, né? E depois o Barcelona teve essas chances que eu falei, não soube aproveitar, e logo na sequência, no final do primeiro tempo, conseguiu fazer o 2-0 para dar ainda mais tranquilidade num bolão do Lamine Yamal para o Ferran Torres, que fez mais um. Ainda teve gol anulado, né? Do Ferran Torres driblando o goleiro por impedimento e tal, mas o Barcelona conseguiu com tranquilidade fazer o resultado já na primeira etapa. No segundo tempo teve o gol do Firmín, mais uma belíssima jogada do Eric Garcia, roubando bola, enfim, participando ali. E para fechar a conta, um gol do Ferran Torres com mais um passe e uma jogadaça do Lamine Yamal. Eu vou abrir parêntese aqui para falar do Lamine Yamal. Mesmo num jogo que o Lamine Yamal não é tão genial, não é tão brilhante, eu não senti o melhor Lamine Yamal hoje aqui, ele em pouco espaço, ele em poucas ocasiões, mesmo pegando menos na bola do que normalmente pega, como foi no caso contra o Clube Bruges, ele consegue ter lapsos de genialidade que são decisivos para o jogo. Ele deu 2 assistências maravilhosas, teve alguns dribles que levantou o estádio em determinados momentos, e eu acho que
a questão física ainda é um problemaço para o Lamine Yamal, cara. Eu acho que ele ainda em alguns momentos está se poupando, em alguns momentos ele desacelera, quando ele, enfim, quando ele percebe que o lance vai ficar mais complicado, coisas que ele não fazia antes, né? Eu acho que ele era um pouco mais destemido antes. Essa lesão no pubis, ela faz o jogador ter medo, porque ela é traiçoeira, né? Então, mesmo que você não esteja sentindo, você fica com medo do teu corpo. E o Lamine, em alguns momentos eu fiquei com essa sensação. É óbvio que ele teve uma recaída antes da convocação da seleção espanhola, está voltando, vamos ver as sensações que teremos no jogo contra o Chelsea. Ferran Torres muito bem mais uma vez, é o vice-artilheiro da equipe em La Liga, né? Com esses 2 gols que marcou, gostei, acho que também entra numa briga com o Rashford, que não estava disponível hoje por conta de uma gripe, para ficar com essa posição pelo lado esquerdo. Acho que o Rashford provou mais ainda essa temporada, mas para o Ferran foi um jogo muito, muito, muito relevante. A nota, entre aspas, negativa que eu falaria do jogo é o Dani Olmo, né? Não sei por que desse downgrade do Dani Olmo, mas essa temporada tem sido muito ruim. O primeiro tempo dele foi muito ruim, o segundo tempo ele melhorou, mas ainda perdeu alguns gols, enfim. Esperava mais do Dani Olmo, acho que o torcedor do Barcelona como todo também esperava mais do Dani Olmo nessa temporada. Para a gente ir fechando, retorno mais importante para o público brasileiro talvez aí, e que levantou o estádio, cara. Eu fiquei impressionado como a galera realmente gosta do Rafinha e tem um carinho pelo Rafinha, né? O Rafinha passou aí um problema sério muscular, teve uma recaída, era para voltar, não voltou, ficou um bom tempo parado e hoje retornou. Poucos minutos, 10, 15 minutos ali em campo, levantou o estádio quando entrou, mas já deu boas sensações, né? A primeira bola que ele pegou, um chute que quase matou o goleiro do Atlético de Bilbao, e outra, se movimentou muito bem, enfim, não sentiu a lesão e no final, depois que o jogo acabou, ainda fez um trabalho de aquecimento correndo o campo de aquecimento não, né? É aquele arrefecer, né? E conseguiu dar boas impressões para o técnico Hans Flick. Depois eu peguei uma conversa dos dois ali, já talvez projetando fisicamente o que vai ser o Rafinha para o jogo contra o Chelsea. Minha opinião, meu palpite, acho que ele não começa jogando contra o Chelsea, mas ele vai ter a possibilidade de jogar mais minutos, né? É uma lesão que é chata e que agora precisa ser uma volta gradativa, mas o Rafinha voltando muito, muito, muito importante. É isso, meus caros. O Barcelona venceu 4-0, assume a liderança de La Liga provisoriamente, né? O Welsh joga com o Real Madrid em casa neste domingo e a gente volta em breve, tá? Gelado com Quesada deve sair no domingo também e a gente volta em breve porque amanhã partiu Londres. Chelsea e Barcelona na terça-feira, Arsenal e Bayern de Munique na quarta. Tchau.